ficamos ontem no primeiro artigo sobre a classificação dos terrenos da província de Timor, com base no regulamento complementar da ocupação e concessão de terrenos. Vimos ontem que a classificação dos terrenos portanto, de relembrar que chegamos hoje, por força do regulamento complementar da ocupação e concessão de terrenos, temos a classificação dos terrenos da província de Timor nos termos do decreto 865 de 25 de setembro de 1971. Este decreto classificava os terrenos da província de Timor-Leste em terrenos do domínio público do Estado, terrenos do patrimônio público da província, terrenos das reservas, terrenos vagos, terrenos das povoações, terrenos da ocupação conjunta e os terrenos da ocupação particulares. Tivemos visto já o primeiro terreno do domínio público do Estado e depois, segundo, terreno do domínio público da autarquias locais. Terceiro, terreno do patrimônio privado da província. E agora vamos retomar as aulas, propriamente dita, sobre terrenos da reserva. Chamavam reservas os terrenos excluídos do regime geral de uso e ocupação. Terrenos das reservas, tendo em vista fins especiais. Distingue-se em reservas totais, em que não era permitido qualquer uso ou ocupação por entidades públicas ou particulares, salvo os necessários à conservação da reserva ou a sua exploração para efeitos científicos ou turísticos. Esta é a reserva total. Enquanto as reservas parciais os terrenos que só era permitido o uso ou ocupação para fins visados com a sua Constituição. Isto está previsto no artigo 5 do Regulamento Complementar da Ocupação e Concessão dos Terrenos. Eram reservas totais os parques nacionais,
Na altura, nós não temos, né, parques nacionais. Agora já temos parques nacionais. Reservas naturais, definidas e estabelecidas como zona de proteção da flora ou da fauna. Portanto, as reservas totais são os parques nacionais e as reservas naturais. Reservas naturais estão ligados às zonas de proteção da flora e da fauna. Enquanto as reservas parciais compreendem-se forma decisão do com vista à criação de novas populações. B. Reservas de povoamento com vista a modificar ou aumentar o povoamento nas respectivas áreas, incluindo zonas de proteção para a captação de águas para abastecimento das povoações e os terrenos livres destinados à construção de habitação para classes econômicas débeis. Esta também faz parte das reservas parciais. Terceiro, reservas florestais, de harmonia com a legislação especial relativa às florestas. Quando a legislação especial sobre as florestas prevê algumas reservas florestais, esta faz parte das reservas parciais. Reservas para fins de saúde pública. Reservas para a instalação de serviços públicos. Reservas da fronteira. Reservas para aproveitamento hidroelétrico. E reservas para explorações pecuárias. Tudo isto são reservas parciais, nos termos do artigo 28 do mesmo regulamento. Para obter a licença de uso desses terrenos das reservas, o processo é idêntico, como ontem nós vimos. A proposta feita pela entidade interessada e envia à Comissão de Terras e passa pelo parecer do Conselho do Estado, Conselho da Província, e o governador pode tomar a decisão. A constituição dessas reservas eram feitas por meio de diplomas legislativos, quando é constituído pelo governador da província. E por simples portaria ministerial, no caso das reservas de povoamento.
A constituição de uma reserva, naquele decreto, disse, ou naquele regulamento, disse, a constituição de uma reserva não prejudica os direitos anteriormente constituídos. Mas pode fazer caducar as autorizações para o uso e ocupação a título precário. E também pode fazer cessar as demarcações provisórias. Portanto, importante, nós sabemos que no regulamento indica os terrenos das reservas da província, distingue-se em reservas totais e reservas parciais. E cada um, já vimos hoje, né? Reservas totais compreendem os parques nacionais e as reservas naturais, ligado à zona de proteção da flora ou da fauna, enquanto as reservas parciais compreendem reservas para as povoações, reservas de povoamento, reservas florestais, reservas para fins de saúde pública, reservas para a instalação de serviços públicos, reservas das fronteiras, reservas para aproveitamentos hidroelétricos e reservas para explorações pecuárias. Até agora, a nossa lei está a enquadrar estas classificações no atual decreto-lei, decreto-lei que está em vigor agora. Quinta classificação sobre terrenos das povoações. Os terrenos pertencentes às povoações eram constituídos sim? Alô? Amo, lo que falei mais amo. Lo que tienen, no se me está falando. Os terrenos pertencentes às povoações eram constituídos pela área delimitada para a sua instalação. Portanto, cada povoação tem os seus limites, tem as suas fronteiras. Dentro da fronteira das povoações, aquele terreno pertence às povoações. Naquela época, as povoações eram classificadas em povoações de primeira e de segunda ordem. A lista da classificação das povoações era aprovado pelo diploma do governo e publicado no boletim oficial. O que quer dizer? Todas as povoações existentes no período colonial
era aprovado pelo diploma do governador e publicado no Boletim Oficial de Timor. E dentro deste boletim oficial, ou deste diploma do governador, continha descrições de cada povoação e os seus subúrbios. As povoações de primeira ordem eram aquelas que possuam planta topográfica aprovada, e que já tinha implementado no terreno o plano da urbanização. Ou o plano de divisão em talhões ou carteirões. As povoações da segunda ordem eram aquelas que já tinham sido feito um levantamento da área em que já tinha sido aprovado pelo governador para os fins das demarcações e concessão. São povoações da segunda ordem. E esta é a primeira classificação das povoações neste decreto. A outra classificação, no mesmo decreto, as povoações dividem-se em povoações comerciais, suburbanas e marítimas. São as povoações comerciais aquelas que têm caráter comercial. Eram as concentrações populacionais que possuem determinadas características qualificadas em diploma especial. E ainda as povoações sede do conselho ou posto de administração. As povoações suburbanas eram aquelas que formavam nos subúrbios de outras povoações. As povoações marítimas eram aquelas que o seu perímetro confinava com o mar, ou está ligado ao mar. Ou os terrenos da faixa marítima. Estes são classificados como povoações marítimas. Portanto, em princípio, nós temos classificações das povoações que têm a sua ligação com os terrenos das povoações na época colonial. Os terrenos que pertencem às povoações, com os seus limites, com as suas fronteiras claras, nos termos do diploma do governador. Portanto, as povoações também têm as suas próprias classificações nos termos do decreto ou nos termos do regulamento em causa.
Além dos terrenos das povoações, o regulamento também classificava terrenos do patrimônio público da província. 6. Os terrenos do patrimônio público da província eram considerados os terrenos vagos, isto é, os terrenos que não tinham entrado definitivamente no regime da propriedade privada, ou que não integrava no domínio público do Estado ou das autarquias locais ou o patrimônio privado da província. Portanto, são estes os terrenos do patrimônio público da província. Os terrenos vagos naquele regulamento classificava-se em terrenos destinados à agricultura, terrenos destinados à pecuária, terrenos destinados a fins industriais, terrenos destinados à construção. Os terrenos vagos, nos termos deste regulamento, têm a sua classificação para a agricultura, para a pecuária, para indústrias e para a construção. Relativamente aos terrenos vagos, a província de Timor gozava de seguintes direitos, nos termos deste regulamento. Dispor os terrenos vagos nos termos estabelecidos nesta diploma e mais legislações especiais. Então, o governo da província pode dispor os terrenos vagos. O direito de dispor os terrenos vagos está na mão ou está na competência do governo da província. Também tem direito a fazer ou utilizar pelos seus serviços os terrenos para eles reservados. E, por último, aproveitar os produtos dos terrenos vagos. Como é que pode aproveitar? Aproveitar através do imposto ou daquela concessão foral, né? Estabelecer aforamento para os particulares com um certo valor anual e impostos sobre o produto que retira de lá. Esta é a ideia. A autorização sobre os terrenos vagos naquela altura, dado aos serviços dotados de personalidade jurídica, vocês sabem, não é? Da pessoa coletiva, também aos restantes. E devem especificar as condições a que ficava sujeita a respectiva utilização, para pagamento de taxas ou pagamento de retribuição da concessão foral e etc. Nos termos, né, do diploma do governador. Relativamente ao uso e à ocupação
dos terrenos do patrimônio público da província, os terrenos situados nas povoações classificadas deviam ser destinados à construção de edifícios para as residências, estabelecimentos comerciais ou industriais e outros fins urbanos. Quanto à disposição de terrenos vagos, ser feita a favor do patrimônio privado da província, do patrimônio público de uma autarquia local, mediante a concessão de foral. Neste sentido, não podiam adquirir direitos sobre os terrenos vagos, no sentido direito da propriedade sobre os terrenos vagos, né, por meio de prescrição ou acessão imobiliária. Portanto, não admite os terrenos vagos que pertencem à província ser adquirida os direitos da propriedade. Só podem adquirir o direito de uso e ocupação. A disposição de terrenos a favor de particulares podia ser feito por concessão por aforamento ou concessão mediante arrendamento. E também por alienação por venda ou mediante licença para ocupação. Muitos documentos que nós temos atualmente, as entidades diziam que tem certificado de Portugal, muitos que têm o documento da concessão por aforamento. Tem o documento de aforamento. Significa que aqueles terrenos não podem ser adquiridos como direitos da propriedade. Só podem ser usados ou ocupados para fins determinados no diploma do governador. O terreno pertence à província, mas pode dar concessão por aforamento aos particulares para a sua exploração. E, neste sentido, o governador da província autoriza a utilização a título precário dos terrenos vagos para fins agrícola, pecuária, né, ou indústria. Portanto, temos atualmente, né, este regulamento e quase a maioria dos documentos que temos ainda na mão dos particulares atualmente são documentos ligados à concessão de aforamento.
poucos que têm certificado da propriedade privada, ou alvará. Em seguida, a classificação seguinte são terrenos da propriedade particular. Os terrenos da propriedade particular eram aqueles que sobre os quais recaíam um direito de propriedade perfeita ou propriedade imperfeita proveniente da concessão definitiva. Portanto, os terrenos da propriedade particular, entende-se os terrenos com direito da propriedade perfeita ou direito da propriedade imperfeita. Esta propriedade imperfeita tem a sua origem na concessão definitiva. Em relação ao reconhecimento de direitos da propriedade dos terrenos, está estabelecido no artigo 50 daquele regulamento. Neste regulamento estabelece: o Estado só reconhecia direitos de propriedade devidamente titulados. As questões do título. Na execução do cadastro ou das operações de marcações fossem invocadas direito não titulados. Direito não titulados quer dizer que direito da propriedade sem título, sem o certificado. E há um prazo para poder requerer o título ao governo da província. Mas já feita a execução cadastral e as operações da demarcação, só falta o documento do reconhecimento do governador da província. E, portanto, depois da demarcação tudo, o governador vai criar um certificado, um alvará, do reconhecimento da propriedade privada. E este diploma era um despacho do governador, era publicado no Boletim Oficial de Timor. Quando publica, claro, não é? Há um prazo para reclamações dos terceiros. Quando há reclamações, podem a Comissão da Terra cancelar o registro, etc. Portanto, é importante que o direito da propriedade
privada ou os terrenos da propriedade particular, temos a propriedade perfeita e a propriedade imperfeita. Imperfeita porque já tinha feito o serviço cadastrais e as demarcações. O que falta pronto. Falamos sobre terrenos de propriedade particular nos termos do regulamento da concessão e ocupação dos terrenos. Os terrenos da propriedade particular eram aqueles sobre os quais recai o direito da propriedade perfeita ou propriedade imperfeita proveniente da concessão definitiva. Portanto, temos essas duas classificações do terreno da propriedade particular em Timor, na província de Timor. O Estado só reconhecia direito de propriedade devidamente titulados. Quer dizer que reconhece o direito da propriedade com título, com certificados, com alvará. Este é a propriedade, o direito da propriedade perfeita. Da imperfeita, já tinha feito o cadastro, não é? Já tinha feito as operações de demarcações, etc. E eram invocados direitos não titulados. E isto tem um prazo para requerer o título. E feito o requerimento do título pelos particulares, o governador vai proferir o diploma por despacho do governador. E esse despacho do governador era publicado no Jornal Oficial de Timor. Portanto, essas são as ideias básicas que nós temos de ter, porque nas relações profissionais futuras vocês vão encontrar os documentos que vão ser apresentados pelos particulares, os documentos de Portugal ou do governador da província de Timor. Pode ser o documento do direito da propriedade perfeita, ou o documento da propriedade imperfeita, ou o documento da concessão de aforamento, e etc. Vocês vão ver isso nos vossos serviços profissionais futuros. Por isso, tem de conhecer isso, deve conhecer bem isso, para não prejudicar os particulares nos vossos serviços. Portanto, concluímos essas classificações. Neste quadro legal, ou neste regulamento de 1971, institui-se que a adjudicação por concessão da terra fosse feita em praça pública
e a propriedade ficasse sujeita ao regime da propriedade e sem remissão de foro, o chamado regime enfitêutico. Depois vamos ver o que quer dizer o regime enfitêutico na parte a seguir. Durante o período da administração portuguesa, de acordo com alguns autores, até 1975, a administração portuguesa emitiu 2.843 títulos de alvará, principalmente em áreas urbanas e em áreas de agricultura fértil. E a propriedade estava concentrada nas mãos de 5 principais grupos. O primeiro, na mão do Estado português. Segundo, os élites mestiços. Mestiços pode ser pai ou mãe timorense, ou pai ou mãe portuguesa. O terceiro, os rurais timorenses, os chefes tradicionais. Os chefes que tinham reconhecidos pelo Estado português. Quarto, a Igreja Católica. E, por último, os comerciantes chineses. Portanto, a administração portuguesa, até 1975, emitiu 2.843 títulos de alvará a estes 5 principais grupos. A lei naquela época também tinha reconhecido o direito de ocupação, que inclua os direitos tradicionais e o contrato de arrendamento acordado para menos de 5 anos. Direitos tradicionais também a lei reconhece. Direitos tradicionais dos particulares. Portanto, a propriedade da casa tradicional ou uma lule também era reconhecida. Não há título de alvará, mas a lei, o regime, reconhece a propriedade. E também reconhece a propriedade dos particulares, cada um. Encontravam vários estudos que demonstram que a maioria das terras nas áreas rurais de Timor-Leste não foi registrada em qualquer sistema formal de administração da terra. Como não foram registrados em qualquer sistema formal de administração, o uso e a fruição das terras nas áreas rurais em Timor-Leste está em conformidade com os processos tradicionais. Ou seja, o direito à terra
tem sido regulado através do direito costumeiro. Portanto, o Estado português, a administração portuguesa, reconhece o direito da propriedade da terra dos particulares através do direito costumeiro. E por isso permite o título emitido pela administração para obter o direito da propriedade através da alvará para aqueles 5 grupos. Mas também reconhece o direito da propriedade tradicional pela administração portuguesa. Porque não há ou ainda não há sistema formal de administração da terra de todo o território. Portanto, estas são as classificações da terra previsto e também o processo de aquisição previsto naquele regulamento complementar da ocupação e concessão de terrenos de 1971. Professor, sim. Aquele processo tradicional foi reconhecido pelo governador português ou não? Sim, foi reconhecido pela administração portuguesa nos termos desta lei. Ok, deste regulamento. Está bem. Após a vigência do direito português, último, que é o diploma de 1971, em seguida vamos ver a vigência do direito indonésio. Durante este período da ocupação indonésia, o governo da Indonésia estabeleceu várias políticas que visavam diretamente controlar a população timorense. E esta política tiveram impacto na titularidade da propriedade da terra através da política de imigração e de translocação da população da Indonésia. Essencialmente da ilha de Java para as zonas rurais em Timor-Leste, na Tarfora, em Same, em Betan, né? E Viqueque. Aquelas zonas estão lá, as zonas de transmigração. Em Loes também. É a política da imigração e também translocação. Imigração, as pessoas que vêm das outras províncias da Indonésia, e a translocação é ligado aos cidadãos ou aos timorenses, ou à população timorense. Com isso, criando novas aldeias, até novos sucos. Esses novos sucos e novas aldeias, por razões da política de transmigração e translocação,
tem alguns efeitos ligados àquelas classificações dos terrenos previstos no regulamento Regulamento de 1971. Senhor, Sim, ainda não entende sobre translocação. translocação, a mudança da população de Timor de um local para outro. Mudar a população por razões políticas, mudar a população de um suco ou de uma aldeia para o lugar de transmigração, também chamado transmigração local. Ok, está bem, pessoal. E esta política da Indonésia de transmigração e translocação tem a sua implicação ou consequência ligado ligado ao direito da propriedade perfeita e imperfeita, ou até aquelas classificações dos terrenos já vimos hoje na época colonial. Portanto, pode haver uma zona que pertence à comunidade local ou uma povoação. Professor, Sim. quais os objetivos da política de translocação? Quais os objetivos que o governo indonésio pensar até fazer esta translocação? Para facilitar o controlo, e mobilização do povo, da população timorense. Obrigada. Então, Amo, depois de transmigração e translocação, depois de o Estado Timor-Leste alcançar a independência, essa translocação pertence ao Estado ou ao privado? O dono desta Vamos ver na nossa lei. Agora ainda estamos na época da Indonésia, ainda não chegamos à época pós-restauração. Depois vamos ver a nossa lei. Está bem. Ah, este meu querido Emílio. Obrigado. Menino ansioso, é? Ansioso. E esta política da Indonésia, por exemplo, mudar a população de uma aldeia para um terreno vago, quase não tem problema. Mas se mudar a população de uma aldeia para a propriedade de uma aldeia ou a propriedade de um particular, aí vai criar problema. Este problema nós é que vamos assumir agora, não é? Assumir com o quê? Com as legislações que nós temos. Por exemplo, a translocação coloca-se numa propriedade perfeita. Qual é a solução? Ou coloca-se numa propriedade costumeira. Como é que vamos resolver? É a pergunta do Emílio hoje que vamos ver na nossa legislação. Como é que trata este assunto? Na época da ocupação indonésia, o governo indonésio emitiu títulos da propriedade no território timorense
por volta de 34.965 títulos. Alguns para as populações de outras províncias, alguns para os timorenses, alguns para as pessoas coletivas que têm a sua sede em Timor-Leste. E entre estes títulos, 34.965 títulos emitidos pela administração da Indonésia, também revela que apenas uma pequena percentagem desses títulos foi atribuído à população timorense. Foi atribuída à população timorense. E a maioria das pessoas, populações timorenses, nunca resistiu ou não tinha registrado a sua terra perante o governo indonésio. E estes títulos emitidos pela administração indonésia admitem alguns conflitos entre os que têm o documento da Indonésia e aqueles que têm o documento português. Portanto, nós temos duas fases. Documento emitido na época da administração portuguesa e o documento emitido na época da ocupação indonésia. E há muitos que estão em conflitos. Portanto, entre estes títulos emitidos pela administração da Indonésia, por volta de 10 ou 30 até 30% são ou eram emitidas de forma corrupta. E mais de 30% foram emitidas para a população ou a cidadão indonésia, por volta de 25.000 documentos. Sob o programa de transmigração, 25.000 títulos para os cidadãos indonésios sob a forma de transmigração. A ocupação indonésia também reconheceu a terra sem título. Terra sem título quer dizer que terras sem alvará, ou
sem certificado, que pertence às comunidades tradicionais. Eles chamam por Tana Adat. Mesmo que com pouco relevo legal. Durante a ocupação indonésia, a propriedade pública e as propriedades abandonadas foram arrestadas pelos militares indonésios através de um decreto do Exército Indonésio, Militar da Indonésia, TNI. Este decreto chamado Surat Perintah Panglima Tentara Indonésia, o general da Indonésia. Neste decreto do Exército Indonésio, determinava que todos os terrenos do governo português e as terras abandonadas ficavam sob o controle do Exército Indonésio. Naquela época também, o Estatuto dos Títulos emitidos durante o domínio português não foi esclarecido. Só a partir de 1991 é que esses títulos foram convertidos em títulos indonésios, através de um regulamento do governo da província de Timor. Timor. Portanto, só em 1991 é que os títulos emitidos pela administração portuguesa foram convertidos em títulos indonésios, através de um regulamento do governo da província. Durante a vigência do direito indonésio, resultaram problemas relacionados com a validade do respectivo modo de aquisição da propriedade sobre imóveis. E a sua resolução, vai ser decidida ou está previsto na legislação timorense vigente. Portanto, a validade dos documentos da Indonésia e da formulação desde logo a declaração pela Indonésia sobre a integração de Timor-Leste no seu território. Esta é a primeira. A integração de Timor à Indonésia não foi reconhecida pelas Nações em Timor-Leste. Está de acordo com as leis da Indonésia vigentes em Timor-Leste, nomeadamente o Código Civil da Indonésia e a Lei 5 de 1900 dos Fundamentos Agrários.
incluindo as suas alterações em 1999. Ou juridicamente podemos questionar a validade do título emitido pela administração da Indonésia. Mas essa problemática está resolvida nas nossas legislações vigentes. Depois vamos ver isso. Estas são as questões da propriedade da terra na época da ocupação indonésia. Além de reconhecido o hak milik aos particulares, por isso a administração indonésia emitiu por volta de 34.000 títulos, para além do reconhecimento da propriedade de Tanah Adat, terras tradicionais, terras com base no costume, a propriedade com base no costume. Mesmo que esses documentos ainda colocaram questões ou problemas ligados à sua validade. Além da vigência do direito da Indonésia, temos a oportunidade de satisfazer-nos a nossa vida deixamos a vigência do direito indonésio e vamos ver a vigência do direito da UNTAED. O direito da UNTAED teve a sua origem no acordo tripartite em 5 de maio de 1995 ou 99 entre Portugal, Indonésia e ONU. Nas resoluções da ONU sobre Timor-Leste, em especial a partir da vigência da resolução de 1272 de 1999, 25 de outubro de 1999. Através desta resolução, o Conselho da Segurança da ONU, agindo ao abrigo da Carta das Nações Unidas, capítulo 7, decidiu criar uma administração transitória das Nações Unidas em Timor-Leste, chamado UNTAED, com responsabilidade geral pela administração do território e com competência para exercer todos os poderes legislativos e executivos, incluindo a administração da justiça. Com base nessa resolução, Timor-Leste teve, a partir de 1999, uma administração transitória dirigida pela ONU, a qual permitiu a criação de vários regulamentos da UNTAED. Destacamos desde logo o regulamento número 1 de 1999 da UNTAED sobre os poderes da administração transitória em Timor-Leste. A partir da presença da administração transitória
da ONU, a UNTAE teve como finalidade facilitar o processo de transição do país na sequência da votação de Timor-Leste para a independência em 99, onde estimava por volta de 83% da população fora deslocada com resultado da violência pela milícia pró-indonésia, incluindo ou por detrás dos militares indonésios. E neste período, a maioria dos registros de terras e propriedades foi destruída também. Ou seja, muitos títulos do direito da propriedade emitido pela administração indonésia foram destruídas também. E a UNTAE começou então por emitir acordos temporários de uso para proteger as terras privadas abandonadas, conforme o regulamento número 1 de 1999. Além desses acordos temporários, a UNTAE tomou medidas para estabelecer mecanismos na resolução de disputas dos direitos sobre a terra. E durante o período da administração da UNTAE, evitou abordar os direitos da propriedade privada e apenas tratou da concessão de direitos temporários sobre os terrenos públicos e abandonados. A administração transitória concentrou-se principalmente sobre os problemas imediatos das pessoas deslocadas, fornecendo abrigo, alimentos, etc., e impedir a propagação da violência pelas milícias. No período da UNTAE também foi criado a Unidade de Terras e Propriedade, LPU, Land and Property Unit, em dezembro de 1999. E esta unidade tem autoridade para decidir sobre as questões da terra e da sua propriedade. No entanto, o aspecto relacionado com a segurança da titularidade e posse da terra não foi substantivamente abordado durante este período, refletindo a complexidade e sensibilidade da tarefa no país pós-independência. Isto quer dizer que o direito à terra se manteve neste período com os títulos obtidos durante a administração portuguesa e a administração indonésia. Além disso, o regulamento número 1 da UNTAE dispõe ainda que as leis vigentes em Timor-Leste antes de 25 de outubro de 1999
manter-se válidos, desde que não estarem em conflito com as normas sobre direitos humanos. Significa isto que o regulamento permite a vigência no ordenamento jurídico timorense das leis indonésias anteriores a 25 de outubro de 1999, que regula o regime aplicável ao direito da propriedade sobre bens imóveis. Através deste regulamento da UNTAD, posteriormente da Lei número 2 de 2002, o Estado timorense recebeu toda a lei indonésia que não seja contrária à Constituição timorense, incluindo a legislação referente aos bens imóveis, até que fosse revogada por legislação nacional. Portanto, foi revogado já com a Lei 3 de 2017, sobre as legislações da Indonésia sobre terras e propriedades, já foi revogado com o diploma timorense número 13 de 2017. Portanto, em suma, na época da administração UNTAD, o UNTAD não tratou particularmente dos direitos da propriedade sobre a terra, ou o direito da propriedade sobre as terras, ou bens imóveis. Eles só tratam das propriedades públicas, o direito da propriedade públicas e as propriedades privadas abandonadas, para admitir o uso para o serviço público ou instalações dos serviços privados. E, por força do regulamento, admite a vigência da lei indonésia, aquela lei que trata de terras e propriedades, aquela lei de 1966 ou 65. Até 2017, esta lei ainda vigorada no ordenamento jurídico timorense, não apenas por força daquele regulamento UNTAD, mas também por força das normas previstas na Constituição, que permitem a continuação da aplicação da lei indonésia em Timor-Leste, desde que Timor-Leste ainda não tem leis que regulam estes assuntos de terras e propriedades. E por isso, durante 2002 até 2017, nos tribunais ainda aplicam a legislação da Indonésia para resolver as propriedades imóveis em conflito. Mas a partir da vigência da legislação timorense, a legislação indonésia deixou de vigorar. Período pós-restauração da independência. Última parte. Já vimos o período colonial, vimos o período da Indonésia, o período da vigência do direito UNTAD, e agora vamos ver o período
restauração da independência. A restauração da independência foi feita em 20 de maio de 2002, né? E a partir daí, a Constituição da República Democrática de Timor-Leste entrou em vigor. E esta Constituição, que entrou em vigor em 20 de maio de 2002, consagra na parte 2 o direito de propriedade privada e outras leis que foram aprovados. Em relação aos direitos relacionados com a titularidade, a propriedade e a posse da terra em Timor-Leste pós-restauração, deu origem aos políticos uma dilema forte, que era necessário para resolver. Por quê? A deslocação massiva em 1999, as populações tinham deixado as suas propriedades cá em Timor-Leste. As propriedades adquiridas por força do direito indonésio e até alguns as propriedades adquiridas por força das legislações portuguesas. Então, exige uma política suficiente, uma política forte e uma política que não contraria a Constituição, quer dizer, de acordo com a Constituição, para resolver as questões do direito da propriedade e a posse da terra em Timor-Leste, após a restauração da independência. Além dos títulos da propriedade sobre a terra, também encontra-se em Timor-Leste várias casas da propriedade das populações da Indonésia que estiveram cá em Timor-Leste. Temos a propriedade pública, o direito da propriedade que pertence ao Estado, do domínio público, do domínio privado, do Estado, não tem nada problema, porque isso vai transferir para o novo Estado. Nos termos do direito internacional público e também nos termos da Constituição, permite a transmissão da propriedade do Estado anterior para o novo Estado. Mas, em relação aos particulares, aí tem problema. Isso deve ser resolvido politicamente, que não prejudica os cidadãos de outros estados. Que pode beneficiar os cidadãos nacionais, mas não podem prejudicar os cidadãos de outros estados. Especialmente os cidadãos indonésios que têm direito de propriedade sobre a terra e casas em Timor-Leste. Ou seja, propriedade em Timor-Leste.
Depois, dentro da época da independência, ou pós-restauração da independência, o Estado de Timor-Leste, especialmente o governo, os órgãos da soberania, emitiram vários diplomas legislativos sobre os direitos da propriedade do Estado ou dos particulares. E depois vamos ver isso, um por um, no último capítulo, se não me engano, no nosso estudo. Neste sentido, terminamos a parte introdutória sobre o pluralismo jurídico. O pluralismo jurídico enquadra no pluralismo jurídico, o pluralismo cultural, em que mostra a convivência entre o direito legislado e o costume timorense. Desde o período colonial, o período da Indonésia, o período da UNTAD, incluindo o período pós-restauração, verificamos a uma convivência entre estas normas, essas leis, esses direitos. Portanto, ao longo do tempo, em Timor-Leste, não vigora apenas o direito legislado. Vigora também o direito costumeiro. Além disso, dentro do território, nós encontramos vários costumes, vários usos costumes, depende de cada etnia. E através dessas convivências, do direito legislado e direito costumeiro, é que permite-nos a falar sobre o direito da propriedade privada em Timor-Leste. Para conjugar bem esses direitos, para que, no uso do direito legislado, não prejudica o direito costumeiro, que também permite a sua vigência no ordenamento jurídico timorense. Isto já vem de séculos, desde a época portuguesa, época indonésia, época da UNTAD, até agora continuamos isso. Então, nos futuros serviços profissionais vossos, devem conjugar sempre o direito legislado com o direito costumeiro em relação com o problema do direito da propriedade, o problema da posse em Timor-Leste. Para quê? Para não prejudicar os cidadãos nacionais. E facilitar a vida econômica em Timor-Leste. A economia vai desenvolver-se, depende da propriedade da terra, nos termos da lei em vigente em Timor-Leste. Porque a terra pode ser garantida para adquirir fundos a desenvolver a economia particular ou a economia coletiva.
ou a terra ou a propriedade privada será ou sendo um capital importante no exercício da vida econômica do país. Por isso, nos vossos serviços profissionais futuros, devem conjugar sempre o que a lei diz e o que a tradição permite, desde que não contrarie a Constituição e as leis. Assim terminamos o nosso primeiro capítulo sobre pluralismo jurídico. Próxima semana, vamos começar com o segundo capítulo. Sobre os... Também, professor. Ok. Obrigada. Muito obrigada, professor. Boa tarde. Obrigada, professor. Terminamos a professor. Obrigada. Aula celular. Obrigada, professor. Boa tarde. Até amanhã. Obrigado, professor. Boa tarde. Obrigado, professor. Boa tarde também. Até a próxima. Até a próxima semana. Obrigado, até a próxima. Turma. Obrigado.